Eu sou Márcia Funkdieter, sou professora, escritora, contadora de histórias, sou mãe e ajudo pais a criarem o hábito de leitura em seus filhos. Uma coisa que eu vou dizer aqui para vocês com absoluta certeza: ajudar o seu filho a criar o hábito de leitura só traz benefícios. É algo que você jamais vai se arrepender. Jamais. Se isso se tornar um vício para o seu filho, você pode ter certeza que é o melhor vício que aconteceu, a leitura. Deixa que ele leia, deixa que ele viva através da leitura, porque essa experiência vai fazer com que ele viva mais intensamente, melhor aqui no agora, na realidade. E na live de hoje, o assunto vai ser o seguinte: eu vou trazer aqui 3 dicas importantes e intensas para você criar o hábito de leitura em seu filho. São 3 dicas que, se você fizer aí na sua casa, assim como eu vou compartilhar com você, o seu filho vai começar a olhar para o livro de outra forma. O seu filho vai procurar o livro. E se você der sequência, se isso continuar e não ser feito apenas uma vez ou 2, se isso continuar ao longo da vida de vocês, quanto família, enquanto seu filho estiver por perto, você vai ver esse hábito se fortalecendo dia após dia. E lá pelas tantas, ele vai se tornar do seu filho. Isso vai estar nele. Ele vai sentir necessidade de buscar o livro, de ler. E você vai ver a diferença no seu filho. Então, essas 3 dicas são importantes. E que dicas são essas? Primeiro, quando eu falo de livro, livro visível na sua casa. Segundo, quando eu falo de livro, livro precisa estar acessível na sua casa. Terceiro, quando eu falo de livro, você precisa trabalhar a publicidade do livro na sua casa. E agora? Vamos falar um pouco mais, vamos aprofundar um pouco mais sobre essas dicas, porque aí eu vou mostrar a você como fazer. Não basta só trazer a dica, eu vou mostrar a você como fazer para que você pratique na sua casa. Então, primeiro, o livro precisa estar visível na sua casa. Para o seu filho que está descobrindo a leitura, que está descobrindo os livros, tá? Você está ajudando a criar o hábito de leitura. Se o livro não estiver visível lá na sua casa, como é que seu filho vai ver o livro? Como é que ele vai enxergar o livro? Como é que ele vai querer o livro? O livro precisa estar visível. O livro precisa estar diante dos olhos do seu filho. De nada adianta você esconder os livros, você não vai conseguir criar um hábito de leitura no seu filho. Eu conheço pais que guardam os livros, as 7 chaves, guardam com todo cuidado dentro de armários fechados, dentro de gavetas, dentro de caixas, em cima, de locais mais altos. E aí não entendem porque os seus filhos não buscam o livro, não querem buscar o livro. Por quê? Porque, em primeiro lugar, eles não estão enxergando o livro, eles não enxergam. Para você criar o hábito de leitura no seu filho, ele precisa estar visível. O seu filho precisa andar pela casa e enxergar o livro. Todo dia, em vários espaços. E aí, quando ele enxerga o livro, menos dia, mais dia, ele vai buscar o livro. Então, quando você está criando, esse hábito de leitura, esse está lá no início, precisa acontecer assim. O livro não pode estar escondido. Você precisa enxergar, o seu filho precisa enxergar. Para e pensa um pouco comigo, mãe. Para e pensa um pouco comigo, pai. Quando você resolve que vai melhorar a sua alimentação, você decide que vai comer mais frutas, Você não curte muito fruta, não. E olha que eu vejo muito isso por aí. E aí você decide que você quer comer mais fruta, você quer uma alimentação mais saudável. Porém, se você não enxerga as frutas, você não vai comer, você não vai lembrar. Aí passou o dia, não comi nenhuma fruta.
Essas frutas precisam estar visíveis. Eu conheço uma amiga, eu tenho uma amiga, né? Claro que eu conheço. Eu tenho uma amiga que coloca um cesto de frutas em cima de um balcão específico na casa dela, que quando ela anda quando ela vai em direção a qualquer cômodo, ela sempre passa pelaquele balcão e vê a cesta de fruta. Por quê? Porque aí ela vai lembrar, preciso comer uma fruta. É assim que acontece. Se eu quero comer frutas, eu preciso ver a fruta. Não adianta deixá-la guardada na gaveta da geladeira e esquecer dela. E quando você vai abrir a gaveta, tá lá a fruta podre, né? Já passada, mais do que da hora, né? Você precisa ver para comer, para lembrar. Às vezes não é porque a gente não quer, a gente precisa lembrar. Assim acontece com a água também. Nós temos que beber mais água. Eu tenho muita dificuldade com isso. Eu preciso beber água todos os dias. Porém, se eu não enxergo a minha garrafinha de água, eu não bebo. Isso é muito verdadeiro, gente. Se eu não enxergo a minha garrafinha, eu não bebo água. Eu passo horas do dia e eu não sinto necessidade da água. Mas quando eu estou com a minha garrafinha perto de mim, eu estou sempre lembrando, vou tomar água. E aí eu vou lá, pego a garrafa e tomo água. Isso talvez aconteça com você aí também. Você precisa enxergar a garrafinha de água para beber, senão você não bebe, enquanto não tiver esse hábito. Vocês estão entendendo? Enquanto nós não temos esse hábito de nos alimentarmos melhor comendo frutas, beber a água, né, que o nosso corpo necessita, enquanto nós não temos esse hábito já em nós, encravado em nós não vamos atrás, nós não vamos atrás da fruta, nós não vamos atrás da água. A gente precisa enxergar isso o tempo todo até que se crie esse hábito. E quando se criou o hábito, aí sim, eu não preciso enxergar, eu vou lá. Eu já sei que eu tenho que comer uma fruta, eu já sei que eu tenho que tomar água. A mesma coisa acontece com o livro dentro da nossa casa, com os nossos filhos. Se os nossos filhos estão dentro da nossa casa e não enxergam livro, por que eles vão procurar? Não precisa procurar, não tem. Então eles precisam estar por todo lugar. Deixe os livros na estante da sala, deixe os livros no quarto do seu filho, deixe os livros no banheiro, deixe os livros em cima de uma mesa. Tá, você não quer espalhar livros por toda a casa? Então deixe-o num lugar bem visível, que o seu filho passe e enxergue. Lá estão os livros. Aqui em casa tem livro por todo lugar, de verdade. Aqui é o espaço onde eu faço a live, é também o meu escritório e tem livro aqui por todo lado. Se eu mostro aqui para vocês, aqui tem livro. Aqui na minha frente tem livros também. Nós temos uma estante lá na sala cheia de livros. Nós temos uma repartição entre a cozinha e a sala que tem livros também, livros para cozinha, com receitas, né? Temos livros nos nossos quartos. A minha filha tem livros lá no quarto dela. Nós temos livros no nosso quarto do lado da cabeceira, né? Para a gente estar pegando e lendo durante a noite. Nós temos livros no banheiro. Nós temos livros em cima da mesa da sala, aquele livro que nós lemos todas as noites em família. Por quê? Porque se a gente não enxerga, a gente não lê. Esse livro de família que nós estamos lendo aqui em casa, O Menino que Comeu uma Biblioteca, maravilhoso, nós ficamos esses dias uma semana sem ler o livro e nós lemos ele todos os dias um capítulo. Ou pelo menos uma parte do capítulo, quando o capítulo é muito extenso. E nós não enxergamos o livro porque nós fomos viajar, levamos o livro para ler. E aí quando nós retornamos da viagem, eu deixei o livro num outro espaço. E quando nós sentávamos na sala, nós não enxergávamos aquele livro. E aí nós não lembramos. E quando nós nos demos conta, vai lá buscar o livro. Peguei o livro, coloquei na frente, né, dos nossos olhos. E aí nós começamos a ler todos os dias novamente. O livro precisa estar visível. Enquanto o hábito de leitura não estiver impregnado em nós, nós precisamos enxergar, ainda mais as crianças. As crianças estão construindo isso. E se nós queremos que eles fortaleçam esse hábito e tenham esse hábito natural dentro deles, eles precisam ver os livros, enxergá-los.
eles precisam estar diante dos olhos do seu filho. Seu filho anda para um lado, ele vê livros. Seu filho anda para o outro, ele vê livro. Se ele entra no banheiro, ele vê livro. Se ele vai para o quarto, ele vê livro. E de tanto ver livro, ele vai buscar o livro. E aí, eu já vou emendar aqui a segunda dica que eu trouxe, né? Que é, os livros precisam estar acessíveis. Além de estarem visíveis, eles precisam estar acessíveis para o seu filho. Não adianta você deixar os livros super visíveis lá no alto da estante. E aí toda vez que o seu filho quer pegar o livro, ele precisa chamar pelo pai, pela mãe, pela avó, pelo vô, pelo irmão, ou tentar escalar, né, a estante para pegar os livros. Isso não dá certo, gente. Não dá certo. Porque assim, ó, tem criança que vai pedir, tem criança que não vai pedir. Tem criança que pede, lá pelas tantas para de pedir, porque é chato estar sempre pedindo. Às vezes o pai e a mãe não conseguem entregar o livro logo, tem que esperar um pouco, e aí ele esquece. Os livros precisam estar diante dos olhos dos seus filhos, em lugares que eles possam pegar. Precisa estar na altura do seu filho. Não adianta estar mais alto do que ele. Eles precisam ir até a estante e lá pegar o livro que eles querem. Por quê? Eles precisam ver o que eles querem, eles precisam escolher, é esse que eu quero, não aquele ali. Então os livros precisam estar acessíveis. Aqui na frente da minha casa, para quem conhece a minha casa, para quem passa aqui na minha casa, e para quem não conhece também, eu já publiquei aqui no Facebook, no Instagram, nas redes sociais, eu tenho ali na frente do meu portão, na rua, uma biblioteca de vizinhos. Já faz alguns anos que eu tenho isso. Cheia de livros, são duas casas cheias de livros, né? Para quê? Para que as pessoas passem, peguem livros, leiam esses livros, levem para casa, coloquem os seus, levem esses ali, é muito legal. Tem muita gente que passa aqui, que é da rua, e pega esses livros e leva para casa. Tem gente que vem de fora, enxerga, para e olha, fotografa, né? Tem gente que vem, me chama para ver se pode pegar. O pessoal que traz, né, que traz a comida de vez em quando a gente pede, né, eles vêm, eles levam. O pessoal que recolhe o lixo para e vem olhar os livros, levam também. Até policiais já pararam ali na frente e pararam para olhar. E quando eu vi os policiais ali na frente, nossa, imagina o medo, né? O que foi que eu fiz? Mas não, eles pararam ali para olhar os livros, para ver o que tinha ali dentro. E é um projeto muito legal que eu tenho, gosto muito. Porém, olha só, quando eu iniciei esse projeto, alguns anos atrás, uns 5, 6 anos atrás, eu tinha uma única casinha e essa casinha ficava no alto. E aí, os pais vinham, pegavam os livros, olhavam os livros. Certa vez eu estava olhando ali embaixo, né, olhando para baixo ali no portão, e eu vi uma criança pulando. Tadinha. Ela abriu a casinha e ficava pulando. Volta e meia ela pulava para enxergar os livros. E aí eu me dei conta, Márcia Funk Dieter, o que foi que você fez? Esses livros não estão na altura das crianças. Você precisa deixar esses livros na altura das crianças. Então, eu acabei, naquele momento, me dando conta de que eu tinha colocado uma caixa, né, uma casa de livros no alto, e as crianças não conseguiam escolher os seus livros se os pais não estivessem ali pegando-as no colo. Imediatamente mandei fazer uma outra casinha e coloquei debaixo daquela. Agora, quando vocês passam aqui na frente da minha casa, tem uma casinha em cima e uma casinha embaixo. A casa de cima tem livros mais voltados para adultos e a casinha de baixo tem livros voltados para o público infantil. E assim deu certo. As crianças vêm, abrem a casinha, escolhem os seus livros, levam para casa, é muito tranquilo. Gente, os livros precisam estar na altura das crianças. Pensam comigo quantas crianças talvez passaram aqui na frente e tentaram pegar livros pulando e não conseguiram e desistiram. E isso acontece dentro da nossa casa e a gente não se dá conta. Nós guardamos os livros no alto, as crianças querem pegar, não tem ninguém ali na hora para ajudá-las e elas desistem, não querem mais. Né? Ou esquecem e só vão lembrar de que querem aquele livro um tempo depois. Então esses livros precisam estar
perto do seu filho, que ele consiga acessá-los com facilidade, sem precisar estar pedindo: mãe, pai, pegue esse livro para mim. Né? Ele pode pedir, mas é muito melhor se ele consiga ir lá e pegar esse livro sozinho, escolher esse livro sozinho. Então, o livro precisa estar diante dos olhos e na altura do seu filho. Quando eu digo deixe livros espalhados pela casa, é isso que eu estou trazendo. Aqui em casa, desde pequena, minha filha tinha livros diante dos olhos dela e que eram de fácil acesso. Bem embaixo na estante, em cima da mesa da sala, no quarto dela tinha um espaço onde nós colocávamos livros. Dentro da cesta de brinquedos tinha o livro também. O livro era acessível. Ela enxergava o livro, ela buscava o livro, ela escolhia o livro. Isso é importante, pai e mãe. Se a gente quer criar o hábito de leitura em nossos filhos, esses detalhes que parecem tão bobos e que às vezes a gente não para pensar, passam despercebidos, e isso muda tudo. Muda tudo. Se os nossos filhos estão indo para a escola, estão vendo os livros lá, mas não enxergam em casa, nós não estamos fortalecendo esse hábito, nós não estamos ajudando os nossos professores lá na escola. Se os nossos filhos estão indo para a escola e lá eles têm fácil acesso, né, aos livros, mas em casa não, os livros estão no alto, nós também não estamos ajudando a fortalecer esse hábito de leitura. E assim eu chego na terceira dica de hoje, que é a publicidade. Aí você deve estar pensando, mas o que a Márcia está falando aí? Que publicidade é essa, né? Publicidade de quê? E eu já vou explicar para vocês o que é essa publicidade. Quando você traz um livro novo para casa, você passou numa livraria, você comprou um livro para trazer para casa, ou você foi até a biblioteca da sua cidade e lá você pegou emprestado alguns livros e trouxe para casa. Ou o seu filho tem na mochila um livro novo que a escola mandou, né? Porque a escola, todas as escolas, olha, eu ainda desconheço alguma escola que não manda livro para casa. Toda semana, ou de 14 em 14 dias, mandam livro para casa para que a leitura aconteça em família. É esse o objetivo, para que o filho leia, para que a família leia. Quando um livro aparece na sua casa, você precisa fazer uma propaganda desse livro. É a publicidade. Você precisa anunciar para todo mundo, principalmente para o seu filho, que tem livro novo em casa. Você precisa instigar a curiosidade no seu filho, fazer com que ele deseje pegar aquele livro. Olha só o que a mãe comprou. Passei numa livraria hoje, encontrei esse livro aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Encontrei esse livro aqui. A Casa Sonolenta. Nossa, será que tem uma casa por aí que dorme, que tem sono? Mas o que é esse monte de gente aqui em cima da cama? Ah, eu estou tão curiosa para descobrir essa história. Vamos descobrir essa história juntos. Vocês precisam fazer aquela propaganda do livro para que o seu filho arregale os olhos e deseje descobrir a história que está ali. De nada adianta ter livro legal em casa, livro que vocês conhecem, que são maravilhosos, e vocês não instiguem a curiosidade dos seus filhos. É preciso, às vezes tem livro lá na sua casa de tempo, não é nem um livro novo, mas que você nunca falou sobre ele. Você nunca fez essa publicidade lá dentro da sua casa com esse livro, e aí você vai começar a fazer e o seu filho vai ter interesse em ler. Vai ter interesse em ouvir e vai buscar aquele livro, e vai olhar aquele livro, e vai pedir para que você conte essa história. Você precisa fazer a publicidade do livro. Nós temos que aprender um pouco, nos inspirar com essas propagandas que tem na televisão, sabe? Que fazem propaganda de brinquedo. Quando a minha filha era pequena e ela olhava o Discovery Kids, por exemplo, no meio dos desenhos, das coisas que tinham, sempre tinha propaganda de brinquedo, né? Era propaganda daquele brinquedo, propaganda daquele outro brinquedo. E eles têm
essa facilidade assim de chamar a atenção das crianças, né? Eles fazem uma publicidade intensa em cima daquele brinquedo e as crianças ficam o tempo todo dizendo eu quero, eu quero. Eu aposto que você tem um filho pequeno em casa, você deve ouvir isso bastante. Se você está lá olhando o Discovery Kids, aqui em casa nós tínhamos um tempo que a minha filha podia olhar no dia, e ela olhava os desenhos e quando terminava o desenho e passava lá a propaganda, eu escutava ela dizendo, eu estava lá na cozinha fazendo alguma coisa, ou no quarto fazendo alguma coisa, ou até ali do lado dela, e ela dizia, mãe, eu quero. Mãe, eu quero esse. Mãe, eu quero essa boneca. Mãe, eu quero. Era mãe, eu quero o tempo todo. Por quê? Porque essas propagandas, elas encantam as crianças. Elas falam tanto, elas colocam aquele brinquedo tão pra cima que a criança quer. Então, olha só, eles fazem essas três coisas que eu estou falando pra vocês. Visível, né? Visível, a criança enxerga. Fácil acesso, parece que eles estão entregando o livro, o brinquedo na mão da criança, né? E a publicidade. Então a criança quer e pede, e lá pelas tantas talvez ela te convença, né, a comprar o brinquedo. Nós temos que nos inspirar nessas propagandas. Quando eu me dei conta disso, eu comecei a fazer a mesma coisa aqui em casa. Eu comecei a fazer publicidade dos livros. Ao invés da minha filha olhar para as propagandas da TV, dos brinquedos e dizer eu quero, ela começava a me ver o pai fazer a propaganda do livro e ela dizia, mãe, eu quero, pai, eu quero esse livro, eu quero ouvir essa história, conta essa história para mim. Nós precisamos nos aproveitar do que essas propagandas nos ensinam na TV. Né? Não sair comprando tudo, não dá para comprar tudo. E eu vou dizer aqui, ó, um livro traz muito mais prazer e por muito mais tempo do que um brinquedo. Através do livro nós podemos brincar de muitas coisas. O livro nos faz inventar muitas brincadeiras, criar coisas incríveis. Um brinquedo, às vezes nós compramos, claro, não tem como eu dizer para você não compre, eu já comprei também brinquedos para minha filha. Mas um brinquedo, você sabe muito bem, ele é interessante, ele é curioso por um determinado tempo. Depois ele fica jogado no canto. Agora o livro, toda vez que você lê um livro, que você conta essa história, é um novo brinquedo que está aparecendo na cabeça do seu filho. Se na primeira vez que você contou a história, o seu filho pensou em brincar em alguma coisa, na segunda, na terceira vez que o seu filho vai ler essa história, ouvir essa história, ele já vai querer brincar de outra coisa. Então nós temos que fazer sim, pai e mãe, a publicidade do livro. Vamos fazer propaganda. Vamos fazer os nossos filhos ficarem curiosíssimos, interessados, desejando esse livro. Ah, mas eu não tenho livro novo, como eu acabei de falar, né? Só tenho alguns livros já antigos. Pega um livro antigo. Pega lá um livro antigo que você tem há muito tempo na estante e faça propaganda. Olha só o que eu encontrei aqui. O livro dos 3 porquinhos. Você lembra, meu filho, dos livros dos 3 porquinhos? Quando a mãe contou há um tempo atrás, quando o pai contou há um tempo atrás, você lembra dessa história? Não lembra? Vamos ouvir de novo. Ah, eu adoro essa história. Faça essa publicidade. Gente, essas 3 dicas que eu compartilhei nessa live de hoje, elas são tão simples, mas elas são tão importantes, elas fazem uma diferença incrível lá na sua casa, na sua vida. Se você colocar em ação essas 3 dicas que eu compartilhei na live de hoje, lá na sua casa, diariamente, você vai ver a diferença. Em pouco tempo. Eu posso dizer para vocês até que essas 3 dicas fazem com que o seu filho crie o hábito de leitura ainda mais rápido. Ainda mais rápido. São 3 dicas simples e importantes. Então, se você ainda não faz isso lá na sua casa, bora lá fazer. Bora lá fazer. Livro precisa estar diante dos olhos do seu filho. Eles precisam estar visíveis. Para onde o seu filho olhar na sua casa, ele vai enxergar livros. Seja na estante, seja na mesa da sala, seja no quarto, seja no banheiro, seja na cesta de brinquedos. Livro não pode estar escondido. Livro que está escondido não é livro lido.
Olha só essa frase que legal, né? Livro que está escondido não é livro lido. Livro lido precisa estar ali. O seu filho precisa ver para querer. É que nem nas propagandas. Ver para querer. Eu quero, eu quero. Segundo, o seu filho precisa ter fácil acesso para pegar esses livros. Não adianta estar visível lá no alto. Precisa estar na altura do seu filho, perto dele. Precisa ser fácil para ele pegar. Ah, mas eu posso pegar o livro para o meu filho. Basta ele pedir. Mas daqui a pouco ele não quer pedir. Ou você não está por perto na hora que ele quer. E aí ele vai esquecer, esse desejo vai passar. Então precisa estar ali bem acessível para o seu filho. E faça a publicidade do livro, faça a propaganda do livro, esteja sempre falando bem dos livros que você tem em casa. Você vai ver que o seu filho vai estar procurando o livro o tempo todo. Ele vai estar sempre lendo. Ele vai estar sempre pedindo para que você conte história. Ele vai estar sempre querendo descobrir histórias. Então, se você está querendo criar o hábito de leitura em seu filho, essas 3 dicas são infalíveis. Ajuda demais. Eu fiz isso aqui na minha casa, desde que a minha filha é pequena, e eu percebo o resultado dia após dia, desde quando era pequena. Isso só vem se fortalecendo. E se você acha que isso eu fiz só quando ela era pequena, você está enganado. Eu fazia isso desde quando ela era pequena e faço isso até hoje. Os livros estão por todo lugar na minha casa, estão na altura de todos nós, principalmente da minha filha, e aqui eu faço a publicidade, meu marido também, dos livros que nós queremos ler, dos livros que nós compramos, dos livros que nós pegamos emprestado, do livro que veio da escola, do livro que a nossa filha recebeu de presente. Nós estamos sempre fazendo a propaganda desse livro para que esse desejo floresça, né? Para que esse desejo venha à tona e os nossos filhos e a nossa filha vá buscar o livro. Então eu faço isso até hoje. Minha filha tem 16 anos e eu continuo fazendo. E para o adulto é a mesma coisa. Né? Como eu disse há pouco, nós não tínhamos o livro que nós estamos lendo em família ali diante de nossos olhos e nós acabamos esquecendo de ler, nós tivemos que buscar o livro correndo para ler. Então isso é importante. Eu faço isso na escola também com os meus alunos, né? Eu sou professora de arte, eu entro e levo o livro comigo, eu conto histórias, toda aula de arte, os livros estão visíveis, né? Eu converso com as professoras para que os livros fiquem perto dos alunos, né? Não adianta de nada lá na sala de aula e na biblioteca guardar os livros legais no alto e deixar só aqueles bem simplesinho, livros com histórias sem graça. Já falei aqui dos livros que libertam, dos livros que aprisionam. Deixar os livros que aprisionam lá embaixo, os que libertam lá em cima, não. Traz para baixo. Um dia uma colega professora visitou um espaço que eu tinha, um tempo atrás eu tinha um espaço cultural, e ela veio com uma turma de pequenos, né? E ela me disse assim, isso é muito importante, né? Tudo que nós queremos que as crianças pequenas não mexam, que elas não tenham acesso, coloque para o alto. Tudo que nós queremos que eles mexam, sem a gente pedir muitas vezes, coloque para baixo. Diante dos olhos dela, na altura dela. Isso é real. Isso é real. Se o livro não tiver diante dos olhos da criança, né? Se o livro não tiver a altura dela, ela não vai buscar, ela vai esquecer, ela não vai pedir, né? E quando ela tem o livro bem pertinho, diante dos olhos dela, ela vai buscar quando ela quiser. A leitura transforma vidas, a leitura transforma o mundo. Mas como o mundo? Porque vidas transformadas são vidas que vão transformar o mundo. E a frase que eu quero deixar aqui, antes de terminar, é: lembrem-se, livro escondido não é livro lido. Põe os livros para fora das gavetas e dos armários, deixem eles espalhados pela casa. Livro precisa ser visto, precisa ser pego, precisa ser cheirado. Nós precisamos usar os 5 sentidos para nos apropriarmos da leitura e nos apaixonarmos. É assim que nós vamos criar o hábito de leitura em nossos filhos. Beijos, muito obrigada pela presença e até a próxima terça-feira.